pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula compartilhada. Sou a professora Simone Barros Borges, do CEPI Osório Raimundo de Lima, de Iporá. Agradeço à equipe gestora pelo convite, à equipe pedagógica pelo apoio e suporte pedagógico, também à equipe da coordenação regional pela confiança no nosso trabalho. E a você, aluno do ensino médio, tanto aos iniciantes aí do primeiro ano, quanto já aos veteranos do ensino médio, espero, juntamente com a professora Milene, lá de Morrinhos, seja muito bem-vinda, professora, prazer imenso dividir esse momento com você, que sequenciará, né, o momento de hoje. Eu e ela pretendemos mostrar a vocês os possíveis caminhos para se chegar à nota tão desejada e provar que é possível tirar 1000 na redação do Enem. Sem dúvida, um dos passos não menos importantes que muitos outros é você conhecer as competências e entender a sua relação com a estrutura da redação do Enem. E é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje. Você entenderá o quanto a compreensão das competências poderá maximizar a sua nota. Entenderá que a estrutura está organizada em competências e habilidades. Os componentes curriculares estão divididos em 4 grupos, 4 ciências, 4 áreas do conhecimento. Linguagem, por exemplo, há vários componentes curriculares. E dentro de cada área, há competências gerais e competências específicas. E dentro das competências específicas, há inúmeras habilidades. E pela regra geral do Enem, há de cair pelo menos uma questão de cada habilidade. Se você tem essa compreensão, você entenderá o estilo de questões que cairá na sua prova. E com certeza será mais fácil chegar ao resultado tão esperado. Vamos entender melhor de que forma você será avaliado? A competência número 1 aborda questões de linguagem. O Enem espera que você demonstre, né, domínio da norma culta da língua portuguesa. E os erros que se enquadram nessa competência são os erros de convenções de escrita, os erros gramaticais e os erros de vocabulário. Dentro de convenções de escrita, o uso da crase, por exemplo, que é a acentuação gráfica, pode ser um fator que te impeça de alcançar os 200 pontos na sua redação. Há situações em que a crase é proibida, é facultativa e ela é obrigatória. Na dúvida, não acentue. Pode ser que seja uma situação onde ela é facultativa e isso te favoreça. Quanto ao uso do hífen, a ortografia, a sugestão é que revisem, dê atenção ao novo acordo ortográfico, veja com muita atenção o que permanece e o que mudou com o novo acordo ortográfico. Em relação à separação da sílaba, não coube, preciso translinear. Faça isso de forma adequada, observe como se faz a translineação. Outra coisa, letras maiúsculas e minúsculas. Se o seu texto, mesmo que você escreva o texto todo em letra de forma, a letra maiúscula precisa estar em destaque. Mas professora, como que eu vou aplicar tudo isso, né? A sugestão é a seguinte, eu não vou pedir que você leia um livro de gramática, não é nada agradável, mas você precisa ler materiais de diversos gêneros. Não dá outra forma, a leitura vai te ajudar a aplicar na prática esses conhecimentos de convenções de escrita, também os de gramaticais. Por exemplo, os erros gramaticais são de concordância verbal, nominal, as regências, o uso da colocação pronominal e de pontuação. Atente para o uso da vírgula. É necessário uma observação cautelosa, minuciosa. Também os erros de vocabulário, pessoal. Nada de nós nunca moramos em Goiás, né? A gente sempre mora em Goiás. Mas na hora da escrita, por favor, esqueça a informalidade, cuidado com o coloquialismo, é um pecado fatal. Cuidado com as gírias, cuidado com o achismo, ok? Então, vamos aplicar aí a questão da formalidade textual. É o que a competência 1, ela não pede, ela exige de nós. A competência número 2 trata basicamente da estrutura do texto, tema e gênero. Vejamos,
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Olha que delícia, né? Ela nos chama a atenção para 3 pontos importantes: proposta de redação, várias áreas do conhecimento e a estrutura dissertativa e argumentativa. É necessário que você leia o tema e que você entenda que dentro do tema o assunto geral e o recorte do assunto é o seu objeto de estudo. Exemplo: a implementação da lei seca no Brasil. Muitos alunos, ao invés de falar sobre a implementação, sobre esses processos, aspectos positivos e negativos e do nosso posicionamento diante dessa implementação, fizeram um texto descritivo falando da lei seca. Se você fala da lei seca, você não demonstra entendimento da proposta. Outro exemplo: a persistência da violência contra a mulher. Violência, assunto geral. Se você falou de violência, não demonstrou conhecimento da proposta. Agora, a persistência é o objeto de estudo. A sua argumentação girará em torno aí desse processo, dessa evolução histórica, das conquistas da mulher, onde você vai se valer do seu repertório sociocultural, dos seus conhecimentos de mundo, das leituras que você as leituras adquiridas ao longo da sua vida acadêmica. Você pode usar aí embasamentos teóricos, seja por citação, seja enumeração, seja por referências, exemplificação, narrativas descritivas. Tudo isso são estratégias argumentativas que podem te favorecer. A sugestão é que você escolha uma estratégia argumentativa que você realmente domina, conheça as suas dificuldades e as suas potencialidades. Sugestão: para o melhor entendimento da proposta, faça uso dos textos motivadores de forma adequada, nada de recortar trechos, pedacinhos do texto para complementar o seu texto. Você vai entender a ideia dos autores, a opinião dos autores em relação à temática, à problemática tratada na sua prova. A outra questão, outro ponto de atenção nessa competência é a estrutura, tese, argumentos e proposta de intervenção. Diferentemente de outros concursos, o Enem exige a proposta de intervenção no texto dissertativo argumentativo. Isso é, o texto dissertativo argumentativo proposto em outros concursos necessariamente não se aplica à proposta de intervenção, somente no Enem. Vamos para a próxima competência? A competência 3, por sua vez, trabalha com a seleção dos argumentos. Vamos entendê-la. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos ler de outra forma? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões, argumentos, para quê? Em defesa de um ponto de vista, para a construção de um ponto de vista. Ok, lembrando que aqui nessa competência o ponto de vista é tudo. E a dificuldade que nós temos hoje, em geral, é que a maioria dos nossos alunos ainda tem muita dificuldade de interpretar o que se lê. Primeiro aqui, selecionar. De posse do tema da sua redação, você vai selecionar tudo o que você sabe a respeito do tema. Você pode colocar no papel frases, palavras, principais causas do problema, né? Você pode selecionar dados estatísticos, entrevistas, pesquisas, relatos de pessoas importantes, notícias impactantes, dados estatísticos. Então, você está selecionando material, informações, fatos, opiniões para você obter o seu ponto de vista. Selecionou é suficiente? Não, você precisa relacionar. Nem tudo que você seleciona você vai utilizar, né, na construção do seu texto. Então, ali, essa pesquisa tem tudo a ver com o que eu estou falando, é atual, o autor é renomado. E tenha cuidado, pessoal, com aquilo, com informações desnecessárias, irrelevantes e até mesmo falsas. Tá? A veracidade das informações
é primordial. Então, selecionou, relacionou tudo, né, com o seu tema, com o seu assunto, você vai organizar. Como que se dá essa organização? De que forma tal pesquisa vai me favorecer, vai me auxiliar, vai encaixar no meu tema? De que forma esse dado estatístico, de que forma ele vai acrescentar ao meu texto? E também organizou todo o seu texto, tudo que você selecionou relacionados ao texto, você vai interpretar. É necessário que você saia do seu texto e use aí a questão da impessoalidade. Isso não quer dizer que você não tenha uma opinião, tá? É porque esse gênero textual, ele exige aí a marca da impessoalidade. Então, seja você o seu corretor. Sendo o seu corretor, você vai perceber se é possível entender o seu texto, se é possível perceber se o seu texto está organizado de uma forma lógica, se a temática do seu texto foi trabalhada, você viu a evolução aí do desenvolvimento dessa temática, se os argumentos que você levantou realmente sustentam a sua tese. E é importante também você perceber que a construção de cada parágrafo, ele se dá em tópico, frasal, ele se dá com a contextualização desse tópico e também com a reflexão, que é o seu ponto de vista sobre o assunto. E iniciando um parágrafo, você precisa sequenciar o anterior de forma ligadinha. E para fazer essas ligações, é importante que você revise aí os conectivos, a questão dos advérbios, o uso também das conjunções e, sem dúvida, também a importância aqui da questão da coerência. De repente, num parágrafo você fala de um assunto, no outro parágrafo você já puxa para outro assunto. Lembrando que todo o seu texto ele precisa discorrer sobre o mesmo assunto com argumentos diferenciados. Nesse argumento eu usei exemplificação, nesse parágrafo eu vou usar um dado estatístico coerente, que fala do mesmo assunto de uma forma interligada, conjugada. E assim você vai trabalhando o seu texto na defesa do seu ponto de vista, porque de posse de todas essas informações, fatos, opiniões, argumentos, você já tem condições suficientes para atender essa competência e defender o seu ponto de vista, que o Enem tanto espera, que você vai além do tema, que você construa um texto com a sua carinha, com o seu repertório, ok? Então, pessoal, vamos à competência 4. Tempo é curto, tempo voa, é o nosso maior inimigo aqui, né? Então vamos lá. A competência 4 cobra de você conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Como fazer isso, professora? Simples. Você vai ser avaliado quanto ao uso adequado dos conectivos. O seu repertório coesivo aqui pode ser ampliado de uma forma muito simples. Faça um levantamento dos conectivos, principalmente dos mais usados. Colhe uma listinha aí na televisão, na geladeira, na parede do seu quarto e você vai visualizá-los com maior frequência. Outra sugestão para você melhorar nessa competência, alcançar facilmente os seus 200 pontos, é você ler as redações nota 1000, circular os conectivos e ir substituindo, trocando ali. Você vai perceber, em alguns casos, o sentido vai ser o mesmo. A relação de sentido não vai mudar. Em outros casos, o sentido não terá nada a ver com o texto. Então, você precisa relembrar as classes gramaticais que são responsáveis por essa relação de sentido no texto, que são as preposições, as conjunções, os advérbios, as conjunções adverbiais, trabalhada aí numa sequência muito lógica. Elas são responsáveis por amarrar o seu texto, né? Por dar sentido, por ligar uma frase a outra, um parágrafo a outro. Lembrando que normalmente ela vem sempre depois de um ponto, na sequência uma vírgula. E se você quer realmente agradar o corretor, use aí o conectivo de contraposição. Quando você diz o seguinte, então, quando você diz a doação de órgão é pouco comentada no Brasil. Quando você coloca a doação de órgão é pouco comentada no Brasil, mas, quando você usa esse mas, você agrada o seu corretor.
porque ele já percebe o seu nível de informação, a sua competência, os seus argumentos são suficientes para sustentar a sua tese. Você vai argumentar, contrapor uma ideia. Na introdução, por exemplo, você poderá utilizar os conectivos de prioridade, né? Normalmente a introdução, ou pelo menos 99% das redações são assim: introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Entre os conectivos mais usados na introdução, são eles, né? Em primeiro lugar, antes de tudo, a priori, existem outros, né? Estou dizendo os mais utilizados. O importante é que você não repita esses conectivos. Se no primeiro parágrafo você usou um conectivo, evite ao máximo. Por isso que é importante o rascunho. Ao passar a sua redação para a folha de redação, a parte final, você precisa ter certeza de que não há repetição de conectivo, porque isso fará com que você perca facilmente 40 pontos, né? Ao longo do texto e nos seus desenvolvimentos, você vai usar muito o conectivo de adição, é uma sugestão, né? Porque você estará o tempo todo acrescentando informações ao seu texto. Um exemplo de uma redação nota 1000. A formação educacional do surdo ocorre, infelizmente, não só devido à negligência governamental, mas também devido ao preconceito da sociedade. Então, ela antecipou aí o que vai ser dito no desenvolvimento, não só, mas também ela já fez aí um adiantamento do que se espera dela no desenvolvimento. Temos também os conectivos de finalidade, que você vai usar na conclusão, né, que você vai responder a quarta pergunta. O que o agente, para que o agente vai usar isso? A fim de que? Olha só, a fim de que tenham a dignidade, a fim de que a sociedade tenha a dignidade preservada. Então, assim, esse a fim de que é um dos conectivos muito usado, né? Conectivo de finalidade. Também nós temos os conectivos de síntese, para amarrar tudo aí, né? Por exemplo, nesse sentido, é evidente, por exemplo, quando você diz a intolerância religiosa deve ser combatida. Aí, vamos melhorar aí com um conectivo. É evidente que a intolerância religiosa deve ser combatida, com certeza, ou é certo que a intolerância. Então, assim, esses conectivos enriquecem o seu texto, articulam o seu texto, dão sentido ao seu texto, ok? E, por fim, vamos assim fechar rapidinho, né? Lembrando aí a atividade, assim, uma sugestão de atividade para que você melhore nessa competência cada vez mais. Faça sua listinha, leia as redações nota 1000 e vamos cada vez mais revisando as classes gramaticais que são responsáveis por essa relação de sentido entre o texto. Chegamos aí à competência de número 5, já praticamente finalizando o nosso trabalho, né? A tão esperada proposta de intervenção. Vamos ver o que se pede, né? O que exige essa competência. Elaborar a proposta de solução para o problema apresentado, respeitando os direitos humanos e conservando aí a questão da diversidade sociocultural. Cuidado com o radicalismo, exterminar, matar, demolir, cuidado com denegrir a imagem, né, dos nossos representantes, a questão da discussão aí de forma inadequada das leis. Então, essa forma radical pode ser um pecado fatal, né, na hora aí da questão da aquisição da sua nota. Ao elaborar o projeto de intervenção, é necessário que você tenha em mente que o seu projeto argumentativo está chegando ao final. Então, é necessária a utilização de conectivos aí conclusivos, mas de forma educada, sutil, elegante, nada de ser determinante. Deve-se fazer isso para resolver tal problema? Então, espera-se que é possível que diante disso, então assim, use a educação ao máximo, né, para que você feche o seu texto com chave de ouro.
Uma importante observação é que, além de apresentar essa proposta, você precisa fazer esse detalhamento, tá? Quem, os agentes, quais são as ações, onde, como, de onde vêm os recursos para a execução dessa ação. Então, esse detalhamento te gerará nada mais, nada menos que 40 pontos na sua redação. Então, é importante que você, quando destacar os agentes, não deixe termos vagos, por exemplo, as pessoas. Quem são essas pessoas, né? A igreja, as instituições, especifique, públicas, privadas, escolas, família, ONGs, né? E assim por diante. É determinante para você essa especificação, onde, como, quem, quando, e principalmente que efeito tem essas ações na vida desses agentes, para que isso torne interessante para o agente, seja a sociedade, seja a instituição públicas e privadas, seja a igreja, seja a família, seja para o governo, né? Cuidado aí quanto a se referir ao governo, à lei, para a questão dos direitos humanos. É importante também aqui que você reafirme a sua tese, que você organize o seu último parágrafo de conclusão de forma a se fechar com chave de ouro, né? Você vai fechar com expectativas positivas, porque se você não acredita na proposta que você apresenta, como convencerá o seu leitor a acreditar nela? Já que nesse texto trabalhado, o assunto principal é a defesa de um ponto de vista. Aqui você não pode deixar pergunta, não é aquele gênero que o leitor vai determinar o final, vai escolher o fim. Você tem que dar todas as respostas, tá? Uma vez que lá na introdução você apresentou o tema, contextualizou, você problematizou, né? Mostrou que tem um problema, você provou que há uma situação problemática, né, social, de interesse da sociedade. No seu desenvolvimento, os seus 2 parágrafos de argumentação, você fundamentou, você provou a sua tese, fundamentou a sua tese. Então, na conclusão, é importante que você faça com que, ao ler o seu texto, eu perceba que a sua tese foi reafirmada, foi comprovada. Além de reafirmada, ela foi comprovada, ok? Então, elabore o seu projeto de intervenção com essas observações aí já prevista, proposta, direcionada pela competência número 5. E tenho certeza que com essas observações ficará muito fácil aí de você aproximar da pontuação máxima nessa competência. Espero ter contribuído com vocês, assim, um pouquinho, né, que seja hoje, fazendo, é claro, não teve muita novidade, mas uma revisão, porque são assuntos pertinentes aí ao ensino médio, em especial ao 3º ano. Então, a minha dica hoje é que você organize a sua rotina de estudo, leia o máximo que você puder, e pratique o máximo de redação que você puder. Eu sugiro 2 por semana. E cada vez que você produzir um texto, além de você mesmo ser o seu corretor, peça a opinião de uma pessoa que tem uma experiência maior na área que possa te fazer um feedback. E com certeza esse feedback vai pontuar não só as suas potencialidades, mas os seus pontos de atenção. Ok? Foque também nas suas dificuldades, ok? Quero também assim deixar como sugestão para vocês a reflexão a respeito aí vou reafirmar, que eu acho bastante interessante, a questão do novo acordo ortográfico, da revisão aí das classes gramaticais, da referência que a gente faz aí aos diversos tipos de textos, que isso vai melhorar muito a sua escrita, porque o Enem não espera que você seja só um bom leitor, você precisa também ser no todo, né? Além de um bom leitor, um bom escritor. Então, fique em casa, estude em casa, organize a sua rotina e com certeza sairá muito bem na prova Redação Enem. Quero aqui reafirmar os meus agradecimentos a toda a equipe que me coordenou, que me direcionou,
ao professor Júnior também, que coordenou a edição desse vídeo, tá? Meu muito obrigada pelo apoio, pela parceria. E deixo vocês com a professora Milene de Morrinhos. Seja muito bem-vinda, professora. Tenho certeza que estão todos ansiosos para te conhecer. Excelente profissional, um carinho imenso que já tenho por você. Então, olha só como que a gente chega assim no final do vídeo, né? Já descabelada. Então, chega aí nossa linda professora Milene para sequenciar esse momento. Fiquem com Deus.